Bom dia, boa tarde, boa noite, roubando a linha do Rogério. A vocês todos que nos seguem há exatos um ano. Hoje, mais um Empower Connection, na sexta-feira, dia 7 de maio. Nós queremos agradecer a vocês a audiência até aqui, convidando para continuar conosco. Convido também para assinar o nosso canal, apertar o sininho para saber toda vez que tem um vídeo novo e interagir conosco nas redes. Nós vamos abrir agora com o Rogério, dando uma breve retrospectiva do nosso programa, como é que foi a ideia de começar e tudo mais, Rogério. Pois é, né? Um ano passou rapidinho. Só queria relembrar um pouco, né, a conjuntura da época que a gente começou. A gente tinha um canal no YouTube já, da Empower, mas que quase fazia tempo que não era atualizado, né, pelo menos não com regularidade. E estávamos começando a pandemia, né? O primeiro programa foi no dia 8 de maio do ano passado, então já tinha aí quase 2 meses de pandemia. Todo mundo tentando se acostumar à quarentena, ao isolamento social. E, enquanto isso, a política estava efervescendo, né? O ex-ministro Sérgio Moro, acho que 2 semanas antes, tinha pedido demissão do governo. E aí, nós 3 tivemos a ideia, puxa, vamos juntar a fome com a vontade de comer, né? Começar a fazer um programinha aí semanal para movimentar o canal do YouTube, e já que a política brasileira não nos cansa de oferecer elementos, né, para a gente comentar, o noticiário é sempre muito, muito agitado, né? A gente pegou emprestado aí o nome do outro programa conhecido, chamado Manhattan Connection, quase tão conhecido quanto o Empower Connection. E começamos, né? Foi assim que surgiu. A gente já está no ar aí há um ano, então. E, inclusive, do Manhattan, do Empower Connection, derivaram depois os outros 2 programas do nosso canal, né? O Empower Comenta, que aí o Benício também ficou com ciúme, resolveu fazer um programa só dele. E depois, mas do Connection também saiu o Empower Convida, né? Onde a gente traz aí algum colega externo para falar sobre algum tema aí da conjuntura. Então é isso. Eu também quero agradecer a todos as pessoas que se inscreveram no canal e que estão habituadas aí a assistir a gente, né? Toda sexta-feira, chova ou faça sol. E nesse um ano o aprendizado foi muito grande, né, Rogério e Vera? Acho que aproveitamos a onda de lives e inserção cada vez mais de assuntos de política na internet, para também trazer um pouco do nosso conhecimento e dos trabalhos da Empower. E aí, na sequência, a gente acabou também colocando o relatório mensal no ar. O blog ganhou uma assiduidade que fazia tempo que a gente tentava colocar e não conseguia. Então, foi através do Empower Connection que nós começamos a movimentar cada vez mais a nossa pauta de assuntos. E o Brasil e o mundo mudou bastante nesse período de um ano, né? Nós tivemos algumas trocas de ministro, algumas eleições presidenciais muito relevantes no mundo inteiro. Então, só para citar 2 importantes, nos Estados Unidos e aqui Bolívia, e mais recentemente também no Equador. Então, são diversos assuntos que vieram e nós fomos comentando e aprendendo bastante nesse um ano. Tem sido um privilégio e um prazer. Sem dúvida. Lembrando que o nosso foco sempre é assim, a gente fala muito de política internacional e tudo mais, mas o nosso foco é o Brasil e os riscos que essas políticas podem trazer para o Brasil, né? Assim, e o Brasil para eles também. Então, assim, o nosso foco sempre é o Brasil e o mundo, não o mundo e o Brasil, né? Então, a gente tenta partir daqui e ver o resto do mundo como se relaciona com a política brasileira. Mas, falando nisso, em política brasileira,
a gente pode começar com o primeiro item da lista, né? O segundo, a CPI da Covid-19, que eu acho que tem dominado aqui o noticiário e tem trazido algumas surpresas, na verdade, não tão surpresas assim, mas pelo menos oficialmente confirmações que eram negadas até pouco tempo, não é? O que vocês dizem? Começou, né, essa semana que passou, tinha aquela expectativa do depoimento do ex-ministro Pazuello, né, que acabou não acontecendo. Ele alegou aí ter se exposto ao vírus da Covid-19, então foi adiado em 2 semanas o depoimento dele à CPI, mas nós já tivemos, essa semana que passou, os depoimentos do ex-ministro Mandetta, né? Um depoimento longo, que durou 7 horas e meia, na terça-feira. Na quarta-feira, o ex-ministro Nelson Teich, né? Os 2 antecessores imediatos aí do Pazuello no Ministério da Saúde. Aí, esse talvez tenha sido o depoimento menos... que despertou menos interesse ou que gerou menos manchetes, digamos assim. E ontem, na quinta-feira, o depoimento do atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, né? Esse foi o mais longo de todos, demorou 9 horas, aí, segundo as estimativas feitas pela imprensa, né? Claro, o Queiroga é o único que ainda está no governo, né? Então ele procurou se manter fiel ao presidente Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, também procurou se distanciar, né, dele em algumas questões, como ele ressaltou bastante a importância da vacinação e do isolamento, das medidas de proteção. E acho que o Mandetta foi o que pegou mais pesado, né, com o governo, né? Fez referência a uma carta que ele teria enviado ao presidente no começo da pandemia, que foi ignorada, enfim. As coisas estão começando, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, mas até agora a CPI acho que está seguindo roteiros que se imaginava. Assim, quer dizer, claramente o governo não tem o controle da CPI, não é? Exatamente. Então, ela é claramente um fórum ali para que os opositores do presidente Bolsonaro possam procurar deixá-lo na defensiva, né? E, se possível, tirar aí uns pontinhos também de popularidade do Bolsonaro nas pesquisas, né? Não sei o que vocês acharam. Não, eu concordo. E vejo também que essa CPI, quer dizer, ela demonstra que o Centrão não está tão alinhado assim com o presidente. Não está tão alinhado quanto ele pensa que está. E ele tem disparado declarações bombásticas, né, como eu decreto, quero ver quem não vai obedecer, um pouco para desviar a atenção, mas isso mostra quase desespero dele. Eu queria falar desespero, mas acho que é isso mesmo. Ele tá muito acuado. E ele acuado, ele já é imprevisível normalmente. Agora, acuado é muito mais. A gente nunca sabe o que ele é capaz de fazer. Algumas das declarações do presidente Bolsonaro essa semana lembram muito as declarações que nós comentávamos um ano atrás, lá em maio. Enfim, uma delas que chamou muita atenção essa semana é chamando aqueles que não acreditam no tratamento precoce, são os canalhas. Bom, essas são frases de impacto que há muito tempo estavam adormecidas no linguajar e nas ações do presidente Bolsonaro, e que essa semana tiveram uma retomada, muito em função da pressão que a CPI está trazendo para o governo. Então, acho que isso é relevante, e essa pressão que está vindo por parte da CPI acaba também levando pressão para outras áreas, as reformas que estão tramitando, as propostas de governo, e a tentativa inicial, até o momento, do governo Bolsonaro de compartilhar o ônus da pandemia com governadores e prefeitos não está tendo um efeito prático.
O presidente ele tem uma estratégia já que é muito bem conhecida por todos, né? Sempre que ele é colocado na defensiva, ele parte para o ataque, né? Então, nas lives que ele faz ou naquelas conversas que ele tem ali no cercadinho do Alvorada, ele solta alguma declaração polêmica, né? Faz um blefe, alguma ameaça, que imediatamente vira manchete, né? Em toda a imprensa, e em vez de se discutir os temas que o colocaram na defensiva, em primeiro lugar, passa a se discutir o que o presidente fez, né? Então, assim, até como uma estratégia de construção de discurso, né, sempre funciona, né? Eu acho impressionante, assim, a gente acaba... E cai. A imprensa, né, sempre dá destaque, coloca lá o Bolsonaro, né, nas manchetes e acaba se deixando em segundo plano, né, os fatores que, no caso, por exemplo, agora, a atitude claramente defensiva do governo na CPI. Né? Exato. Tem um outro assunto importante essa semana, a votação da lei de segurança, da nova lei de segurança nacional, né? Na verdade, é uma lei antiga, e o presidente Bolsonaro tem usado, e o seu governo tem usado com muito mais frequência do que qualquer outro governo antes dele, menos os que estabeleceram a lei, e a Câmara está discutindo pontos muito importantes. Vocês querem comentar? Eu posso começar, porque eu acho que fui eu que sugeri esse tópico. De fato, né, o Brasil tem uma lei de segurança nacional, que é da época do regime militar, né, do começo dos anos 80, e que tem sido usada não só pelo governo, mas até pelo Supremo também. Né? Exato. Por exemplo, no caso daquele deputado Daniel Silveira, lá, que foi... E também na reação do Supremo àqueles atos antidemocráticos do ano passado, enfim. Mas é claramente uma lei que já está fora de anacrônica, né? Totalmente anacrônica. E essa semana, finalmente, a Câmara dos Deputados resgatou aí um projeto dos anos 90, do ex-deputado Hélio Bicudo, né? Que revoga a Lei de Segurança Nacional. Né? Então, esse projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, extingue, né? Vai desaparecer. Foi aprovado na Câmara essa semana, e esse mesmo projeto, e aí foi o acréscimo que foi feito agora, né, ele também acrescenta ao Código Penal, né, já em vigor, um novo título, né, tipificando ali, acho que 10 crimes contra o que eles chamam de Estado Democrático de Direito. Né? Então, a Lei de Segurança Nacional seria revogada e vai ser criada uma legislação de defesa do Estado Democrático de Direito. Né? Então, por exemplo, tipificando crimes contra as instituições democráticas, crimes no processo eleitoral, inclusive a questão das fake news, né? Crimes contra a soberania nacional, etc. Esse projeto, então, ele foi votado na Câmara, aprovado, né, com bastante folga, e vai ser enviado agora para o Senado. Para ser também, eventualmente, o Senado pode revisar e devolver para a Câmara. Né? O que me chamou a atenção é que todas as lideranças dos partidos, as únicas que encaminharam contra a aprovação desse projeto foi a liderança do governo, por razões óbvias, o líder do governo, o líder do PSL, que ainda que é o partido com a maior concentração de bolsonaristas por metro quadrado, né? E também, aí talvez surpreenda algumas pessoas, o PSOL. Né? O PSOL também encaminhou contra a aprovação desse projeto, alegando ali que ele pode colocar em ameaça os movimentos sociais, enfim. Agora, o que me deixa mais curioso é saber se o Senado, supondo que o Senado aprove esse projeto, né, isso vai criar um problema aí para o presidente Bolsonaro, né? Porque ele vai ter que sancionar. Ele vai ter que sancionar, ou vetar e o veto ser derrubado. Exatamente. Será que ele vai sancionar sem nenhum veto? Né? Veja só a ironia da história, né? Justamente um presidente oriundo das Forças Armadas pode ter que sancionar aí, muito em breve, um projeto que derruba a Lei de Segurança Nacional
e cria aí garantias, né, das instituições democráticas, da integridade do processo eleitoral, enfim, tudo aquilo que vários bolsonaristas, né, sistematicamente se opõem, né? Inclusive, essa semana tivemos até, de novo, aí, manifestações de apoiadores do Bolsonaro nas ruas, né? Criticando o STF, criticando o Congresso, enfim. Então, pode criar, daqui a algumas semanas ou meses, uma situação bem delicada para o presidente Bolsonaro, que precisar sancionar ou correr o risco de vetar e ter o seu veto derrubado pelo Congresso, né? Esse dilema dele é complicado, né? Ou cai no fogo ou na labareda. Ele não gostou. Dois comentários rápidos, né? Eu acho que com muito atraso, e o Rogério comentou, com algumas décadas de atraso, esse projeto avança e muito com a participação na sociedade civil, que é um elemento de destaque. Ao mesmo tempo, há muita crítica também que esse projeto é apenas uma transformação da lei para uma versão 2.0. Até teve um artigo na Folha que fala sobre 2.0. Lei de Segurança Nacional, versão 2.0, porque ainda limita bastante e ainda não é o ideal para uma democracia plena. A gente ainda tem diversas questões que precisam ser ainda trabalhadas, elaboradas, melhor apresentadas, e aí acho que o foco das críticas ficaram principalmente nas questões que não trata muito de minorias e ainda acaba tipificando no Código Penal algumas questões muito sensíveis à sociedade atual. Então, embora nós estejamos conversando com algumas décadas de atraso, a atual versão ainda não é aquela desejada por parte da sociedade civil, muito atuante nessas últimas décadas. Agora eu vou inverter a pauta, quer dizer, eu vou adiantar a pauta aqui antes de falar da quebra de patentes. Vamos falar da reforma tributária, porque eu acho que a gente continua ali no Congresso e depois a gente passa para uma outra... Quer dizer, vai permanecer no Congresso, mas vai internacional. Reforma tributária é uma coisa que é um assunto que domina a pauta desde sempre. Todos os presidentes, ultimamente, falam em reforma tributária, ela avançou-se um pouquinho, retrocedeu-se um pouquinho, e agora, finalmente, tem uma reforma tributária meio fatiada, né, na Câmara para apreciação, e a Arthur Lira tem conversado com o ministro Paulo Guedes. Será que tem possibilidades dessa reforma? Olha, eu estou desconfiando, Vera, que a reforma tributária está subindo no telhado, viu? Porque assim, tem vários projetos que tratam desse tema, né? Um na Câmara, um no Senado, o governo também mandou um projeto próprio, né? Aí eles criaram uma comissão mista do Congresso, né, Câmara mais Senado, para tentar tirar dali um texto de consenso, né? E essa semana o relator dessa comissão mista, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou a primeira versão do seu relatório, né, que vai ser a versão final conhecida na semana que vem, né? Então, ali o deputado Aguinaldo Ribeiro ele pegou como base a PEC da reforma tributária que está na Câmara, né, e tentou pendurar ali junto com ela algumas propostas que também da PEC do Senado e da proposta do governo. Basicamente, ele está propondo a unificação, a criação de um imposto de valor agregado, né, nacional, unificando aí PIS, COFINS, IPI, ICMS dos estados, ISS dos municípios, né? E aí esse projeto começaria a tramitar na Câmara. Só que acontece que o presidente da Câmara e o ministro da Economia, né, têm uma outra visão, né? Eles querem fazer por etapas, né, a reforma tributária fatiada, como se está dizendo, né? Começando pelo projeto original do governo, que prevê a unificação só do PIS e do COFINS, né? E aí o que o Arthur Lira fez? Ele dissolveu uma outra comissão da reforma tributária que funcionava na Câmara, alegando que ela já tinha expirado o prazo de funcionamento. E é verdade, tinha, mas não sei por que ele resolveu declarar extinta só agora, né? Então, o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro
quando ele chegar na Câmara, não vai ter mais comissão para tramitar, né? Então, ele vai voltar a estaca zero, né? Então, vai ser uma tentativa aí do governo, junto com o presidente Arthur Lira, de começar o fatiamento da reforma pela questão do PIS e do COFINS, apenas, no primeiro momento, né? Eu acho que isso tudo que aconteceu aí não é um sinal de muito otimismo, né, para as chances de aprovação da reforma, pelo menos esse ano ainda, né? Até porque já se chegou num consenso também de que primeiro precisaria aprovar a reforma administrativa, para só depois aprovar a reforma tributária. Então, não sei, mas assim, para mim são todos os sinais de que a reforma tributária subiu no telhado, né? Vamos ver se na semana que vem pode ter alguma novidade aí, mas eu não ficaria muito otimista, não. A minha tendência é concordar plenamente com o Rogério. Acho que está subindo no telhado e não vamos falar, quer dizer, continuaremos falando, mas não teremos um avanço significativo nos próximos meses. E eu até, enquanto o Rogério falava, eu voltei aqui, porque tudo isso, Rogério, a gente conversou detalhadamente com o Felipe Salto, 8 meses atrás. Ou seja, tem muito tempo que a gente discute e vai opinião do governo e o que pensa a maioria, e a confusão continua a mesma. Eu vou pegar só um parênteses bem rápido, Vera, para falar algo que está acontecendo no presente momento na Colômbia, também por causa de uma reforma tributária. Então, a classe média na Colômbia sentiu no bolso os possíveis danos de uma tentativa de reforma tributária por lá, e esse castigo fez com que o povo voltasse à rua. Então, a gente já vem, acho que são 3 anos, dois anos com certeza, mas eu acho que já é o 3º ano seguido que nós observamos grandes manifestações na Colômbia, e esse ano, de um modo mais severo, uma repreensão muito forte das forças de segurança colombianas, que geraram críticas enormes da comunidade internacional. E o que motivou a grande manifestação esse ano é uma reforma tributária que também está em discussão por lá. Na Colômbia teve, inclusive, mortes de manifestantes, né? Acho que 20 e poucos manifestantes foram mortos aí nos confrontos com a polícia. Mas lá tem a diferença que a reforma que eles estão propondo lá ela é para aumentar impostos, né? É para o governo arrecadar mais, né? Aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, né, o que tem no horizonte aí não é a perspectiva de aumento de impostos, né, mas é a de simplificação da estrutura tributária, né? Mas até isso parece que está difícil de fazer. E espero que não cheguemos ao ponto em que a Colômbia chegou. Bom, o último ponto que nós temos aqui é patentes das vacinas, né? Pela primeira vez na história, o presidente dos Estados Unidos apoia a quebra de patentes e o presidente do Brasil não apoia. Lembrando que, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, então ministro José Serra, ministro da Saúde, conseguiu quebrar as patentes dos medicamentos de HIV. E foi uma vitória para o mundo, porque aí barateou a produção do remédio, teve mais acesso aos remédios e a vida, né, a saúde dos HIV positivos melhorou demais a partir de então, com mais perspectiva de vida e tudo mais. Agora, as vacinas, as polêmicas das vacinas imperam. Estados Unidos apoiam quebrar as patentes, porque, para eles, quanto mais gente vacinada, melhor, porque daí volta turismo, volta-se a gastar em dólar nos Estados Unidos. Eles são um país que depende de serviço. Indústria já saiu, então é complicada a vida deles também. O Brasil, por outro lado, não quer que sejam quebradas as patentes, porque diz que aqui nós não teríamos condição de fabricar as vacinas, né? Então, que é melhor comprar. O que vocês têm lido também? Basicamente, né, Vera, o que dá para, pelo que se tem de informação até o momento, né, estrategicamente é mais uma burrice do governo, porque
você precisa investir em plantas de produção, em tecnologia, e ter a quebra da patente, cara, a gente está falando de uma melhoria para o mundo inteiro, sair de uma pandemia global e para a retomada de níveis econômicos, de crescimento, desenvolvimento social, enfim, pré-pandemia. Então, é tão importante, tão relevante para o futuro do planeta de um modo geral, que você está indo contra a maré. E ir contra a maré não é nada intuitivo ou inteligente, na minha opinião. Então, de imediato, realmente não tem nenhum benefício direto para o Brasil, porque a gente não tem condição de produzir. Mas, bom, se não temos, vamos investir num parque em plantas que consigam produzir isso. E mais do que isso, investir em boas relações com aqueles países que hoje conseguiriam produzir uma vacina a um menor custo, em larga escala, para poder atender a demanda que hoje no Brasil a gente tem uma demanda enorme e não tem vacina, que a África e diversos outros países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos precisam também. Então é mais uma estupidez que não dá para entender. Você tem o contra-argumento, né, de que o mercado de vacinas é um mercado de bilhões de dólares, né? Então, basicamente, a resistência é nos grandes laboratórios farmacêuticos, enfim, porque alegando que não teriam incentivos, né, para produzir vacinas no futuro, né, contra eventuais outras pandemias, né, tomara que não, mas por conta do risco de quebra de patente. Né? Eu fico imaginando aqui, por exemplo, se a CPI da Covid pode convocar o presidente Biden para dar um depoimento, né? E falar sobre esse assunto e esclarecer, iluminar, né, as consciências aí dos nossos políticos. Mas eu acho que, de um modo geral, Vera e Rogério, é uma decisão, e o próprio anúncio do presidente Joe Biden favorável à quebra da patente, que, como a Vera colocou, é histórico. Isso é muito positivo quando a gente pensa no futuro do planeta, né? E numa tentativa dos Estados Unidos de se recolocar no sistema internacional, atuando cada vez mais em organismos internacionais, participando dessa ordem multipolar, é importante. É um anúncio importante que mostra que, olha, tem um caminho positivo ali pela frente e vamos embarcar nisso, que a gente já começa a ver soluções para a pandemia e soluções para outros tantos problemas globais que precisam dessa cooperação e coordenação com uma liderança. Inclusive, cooperação, multilateralismo, nós demos um passo atrás agora essa semana, com declarações na semana retrasada do ministro Paulo Guedes que o vírus foi inventado na China, e essa semana, novamente, pelo presidente Bolsonaro, criando um mal-estar enorme que provocou uma reunião dos governadores e prefeitos virtual, né? Claro, com o embaixador da China no Brasil, para tentar colocar, e do Butantan, né? E de todos, né? A Fiocruz também, tentando colocar pano quente, porque a gente compra insumos para a fabricação de vacina da China. Então, a gente precisa lembrar que a gente está inserido num contexto global, nós precisamos deles, né? Eles precisam muito menos de nós do que nós deles nessa altura do campeonato. Então, esse aqui é o fato. Então, já caminhando para o final, vocês querem acrescentar alguma coisa? Posso já dar o meu destaque da semana que vem? Por favor, por favor. Começando o segundo ano do Empower Connection, né? Na semana que vem tem uns depoimentos aí previstos bem interessantes na CPI da pandemia do Senado, né? Então, está previsto o depoimento do presidente da Anvisa, que ia acontecer essa semana, ficou na semana que vem, o presidente da Pfizer no Brasil, que é um dos laboratórios aí que produz a vacina, né? Uma das vacinas mais cobiçadas no mundo inteiro. O ex-chanceler Ernesto Araújo, vejam vocês, né? O ex-ministro das Relações Exteriores vai depor na semana que vem. E também o ex-chefe da SECOM, o Fábio Weingarten, né? Que é uma pessoa muito ligada aí ao presidente Bolsonaro. Então, podemos ter aí algumas manchetes interessantes vindas da CPI. Vamos botar um rótulo? Essa semana foi a semana da cloroquina, que todo mundo só falou em cloroquina na CPI, e a semana que vem vai ser a semana da vacina na CPI. Boa, boa.
Eu não tenho muito... Acho que, acompanho o voto do relator, acho que é a atenção da CPI, a gente vai continuar. Tem um outro detalhe também interessante que vale a pena ficar de olho, 13 de maio, dia da abolição, então teremos algumas movimentações mais direcionadas à questão racial, o que pode acontecer na semana que vem, enfim, acho que é sempre interessante relembrar, ficar de olho, porque é um assunto social de extrema importância no contexto nacional e internacional também. Certo. Lembrando, né, ontem teve aquela ação da Polícia Civil lá no Rio de Janeiro, que resultou na morte aí também de mais de 20 pessoas. Eu não vi os dados, mas eu aposto com vocês que a grande maioria ali das vítimas da ação da polícia eram negros, né, pretos e pardos, né, para usar a terminologia do IBGE. Então, essa questão aí do racismo, da discriminação racial é sempre muito atual no Brasil. Sempre. Sempre. Exatamente. Bom, eu acho que eu fico com vocês também. Nós vamos continuar assistindo a CPI, ver como é que vai ser o desempenho dos defensores e não defensores da vacina, e também alguma movimentação na questão de direitos humanos, especialmente de direito dos pretos e pardos, né? Bom, gente, olha, até aqui, muito obrigada a quem esteve conosco. Lembrando que assine o nosso canal, clique no sininho, visite o nosso blog, o nosso site e converse com a gente. Nós estamos carentes, nós queremos conversar com vocês. Então... Maravilha. Vera, aproveitando para te desejar um feliz Dia das Mães antecipado. Rogério, um ótimo final de semana para todo mundo e obrigado por esse um ano. Muito obrigado a todos. Até o próximo aniversário. Até a próxima semana. Próxima semana. Então, o próximo aniversário de 1 ano e 1 semana, tá bom. Então, gente, um abração para todo mundo, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.